Olá, um bom dia para você. O novo parecer da reforma da Previdência deve ser lido na comissão especial da Câmara dos Deputados amanhã. A leitura seria na semana passada, mas um impasse sobre a inclusão de estados e municípios acabou adiando o voto do relator. Devido à falta de acordo, o relatório da reforma da Previdência ainda não foi votado. O principal entrave é a inclusão ou não de estados e municípios no texto. O relator da proposta, deputado Samuel Moreira, retirou esse ponto do parecer. Ao longo da semana, o presidente do Senado recebeu governadores para tratar do assunto e se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o líder do governo, senador Fernando Bezerra. A gente sabe da importância dessa reforma para equilibrar as contas públicas e, muito mais do que isso, dar segurança para muitos investidores de todo o mundo vir para o Brasil. Investir no Brasil, é preciso que os governadores digam que apoiam a reforma da Previdência, que querem a inclusão dos estados e dos municípios, mas é preciso que eles reúnam as suas bancadas, agora nesse primeiro momento na Câmara dos Deputados, num segundo momento no Senado Federal, para pedir para as suas bancadas apoiarem a reforma. Se a gente conseguir um acordo com os governadores, o próprio ambiente, se for bem feito, se os deputados mais próximos aos governadores declararem voto, eu acho que a gente cria um ambiente, inclusive, de uma votação com muito voto, o que pode agregar até o voto dos exercidos dos nossos partidos que já estão a favor da reforma. Eu acho que será um ambiente muito diferente do ambiente sempre de maior enfrentamento que traz o tema da reforma da Previdência. Nós não vamos construir um sistema previdenciário com 27 sistemas distintos, com 2.000 regimes próprios de previdência dos municípios brasileiros. Então é preciso ter uma reflexão, uma ponderação, para que agora que se aproxima o voto suplementar do relator Samuel Moreira, a gente poder construir a reforma ideal, adequada para o desafio que o Brasil enfrenta. Para conseguir o apoio dos governadores, a União já propôs a discussão de um novo pacto federativo, com medidas que poderiam aumentar repasses orçamentários aos estados, entre elas a distribuição dos recursos da seção onerosa e a partilha do Fundo Social do Pré-Sal. Estamos aí lutando juntos para recolocar estados e municípios dentro, porque é importante para eles, para as finanças deles também. Senão lá na frente eles estão fragilizados financeiramente e em vez de usarem esses recursos do pré-sal e esse novo pacto federativo para crescerem, para fazer educação e saneamento, vão usar para pagar contas e justamente nós estamos corrigindo para a União. Gostaríamos de incluí-los também. Além da exclusão de estados e municípios da reforma, o relatório do deputado Samuel Moreira também retirou as mudanças no benefício de prestação continuada, na aposentadoria rural, excluiu o regime de capitalização e a possibilidade de que mudanças nas regras de aposentadoria possam ser feitas por projeto de lei, sem a necessidade de alterar a Constituição. Vale a pena esperar até terça-feira. Por quê? Porque, como disse o presidente da Câmara, não compromete o cronograma. Ainda assim, é possível se aprovar no primeiro semestre. O Senado aprovou o projeto de iniciativa popular, conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. O texto também prevê a criminalização de abuso de autoridade cometido por magistrados e membros do Ministério Público. Como foi modificada no Senado, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados. O projeto foi encaminhado ao Congresso pelo Ministério Público em 2015, no auge da Operação Lava Jato, com quase 2 milhões de assinaturas de apoio. Depois, tanto Câmara como Senado modificaram a proposta. Os principais pontos do texto que volta à análise dos deputados tipifica o crime de Caixa 2 eleitoral, ou seja, a não declaração de dinheiro recebido em campanha, incluindo punição ao doador. Transforma crimes de corrupção em crimes hediondos, com penas mais severas, quando o prejuízo à administração pública for igual ou superior a 10 salários mínimos. Criminaliza a venda de votos com alteração no Código Eleitoral, determina que a duração razoável de processos sejam de 3 anos na primeira instância e 1 ano em cada instância recursal e torna crime a representação contra agente público por improbidade se o denunciante sabe da inocência do acusado ou pratica a denúncia de forma temerária. Mas o ponto da proposta que mais gerou polêmica foi a inclusão de medidas contra o abuso de autoridade, ao impedir que magistrados e membros do Ministério Público direcionem processos judiciais.
Para isso, o texto proíbe que esses profissionais atuem com evidente motivação política, recebam incentivo financeiro ou recompensa pelas suas atuações e exponham sua opinião por qualquer meio de comunicação em relação a processos que não foram concluídos. A autoridade que violar essas regras estaria sujeita a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República demonstrou algumas preocupações, especialmente quanto ao trecho da proposta que trata da liberdade de manifestação de juízes, promotores e procuradores. Os membros da magistratura, os membros do Ministério Público não podem ser impedidos de se manifestar, de responder à imprensa, de dizer o que estão fazendo dos casos concretos. Isso dificulta a nossa atuação. Um país que pretende fortalecer as instituições deve compreender que se excessos eventualmente ocorrem, existe o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público para punir isoladamente, mas as instituições não podem ser enfraquecidas. Essa é a proposta de prosseguir no diálogo que já foi feito com o Senado, que seguirá na Câmara. A proposta estava parada no Senado desde 2017. O relator negou que ela tenha sido colocada em votação agora por causa das acusações contra o ministro Sérgio Moro de parcialidade durante investigações da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, quando era o juiz responsável pela operação em Curitiba. É natural que com a nova composição do Senado, muitos projetos que aqui estavam e que são importantes precisam ser votados. Havia o compromisso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é importante que se diga isso numa entrevista dada em televisão, que este projeto seria pautado e apreciado ainda no primeiro semestre desse ano. E ele falou isso e se comprometeu com isso junto a líderes partidários, bem antes da revelação dessas questões envolvendo Lava Jato, vazamento de informações. Vamos conferir agora as atividades do Senado programadas para hoje. Às 9 horas vai ser realizada a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o projeto de lei que estende a quem tem visão monocular os direitos e benefícios das pessoas com deficiência. Às 10 horas, reúne-se o Conselho de Comunicação Social. Na pauta, assuntos como o uso da linguagem brasileira de sinais em propagandas eleitorais, direito de resposta em veículos de comunicação social e apuração de crimes contra a atividade jornalística. No plenário, sessão especial para comemorar os 50 anos da Universidade FEEVALE. E, à 13h, a Comissão de Assuntos Econômicos faz uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa de Goiás sobre o transporte rodoviário de cargas. E, às 14h, também no plenário, está marcada sessão para discursos e comunicações dos senadores. O Brasil ainda enfrenta dificuldades para fornecer água potável e serviço de esgoto a grande parte da população. O Senado aprovou e enviou à Câmara dos Deputados projeto com novas regras para tornar o setor de saneamento mais competitivo e eficiente. Esse é o tema da reportagem especial de hoje, que também mostra a situação de Águas Lindas, cidade de Goiás, próxima a Brasília, que tem buscado superar o atraso nessa área. Na nossa cidade já teve, no passado, até surto de meningite. Então, assim, a gente sabe que isso vem realmente de um não tratamento, de esgoto. A gente, enquanto município e governo federal, está investindo em torno de 100 milhões de reais na parte de saneamento. Hoje nós atendemos já diretamente, com o que já está ligado aqui à estação, em torno de 30% e 35% da nossa cidade. A gente saiu de uma condição que praticamente era zero de tratamento, de 2013 para cá, desde a emancipação da cidade, e a gente vai conseguir alcançar até o final do ano em torno de 85%. A falta de esgotamento sanitário adequado na cidade de Águas Lindas e no entorno do descoberto é uma fonte de preocupação para o manancial, para a fonte hídrica. Eu tenho que cuidar de toda a bacia hidrográfica responsável
para que aquela água chegue de forma adequada, em termos de quantidade e qualidade, ao reservatório. Nós temos metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto ainda. Menos da metade do esgoto produzido no Brasil vai para uma estação de tratamento. Portanto, a maior parte do esgoto vai para a natureza, como sai dos nossos banheiros. Então, isso explica a má qualidade dos rios, as doenças, principalmente doenças da infância, e explica a má qualidade de várias praias. Então, o Brasil vive no século XIX com relação ao saneamento, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. O que a gente costuma dizer no setor de saneamento é que cada real investido em saneamento significam R$4 economizados no sistema de saúde, por doenças que estão relacionadas à contaminação por água ou esgoto que não estão sendo de modo adequado tratados. Na nossa agenda, prevista no nosso plano, esses indicadores seriam de 99% e 92% até 2033, respectivamente, para água e esgoto. Isso não significa que a gente não possa rever o nosso plano para encurtar o cenário, de 2033 para 2030, desde que a gente veja, de fato, que nos próximos anos os níveis de investimentos estão aumentando. Nós temos, de um lado, os governadores, os prefeitos ainda pouco atentos a esse problema. Do outro lado, empresas operadoras muito ineficientes e com pouco poder de investimento. E, por outro lado, ainda o cidadão pouco mobilizado para esse tema. Então, nós precisamos agir em várias frentes, e inclusive na legislação. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em marco regulatório vão ser definidos muito claramente metas, objetivos. As agências reguladoras, além de controlar as tarifas, vão seguir essas metas e objetivos. E as empresas, sejam estaduais ou sejam privadas, vão ser obrigadas a cumprir essas metas sob o risco de perder os seus contratos. Fato é que, atualmente, as empresas estaduais não têm dinheiro para investir. E se tiver que ter investimento, e tem que ter, tem que vir do capital privado. E o capital privado não bota se não tiver segurança jurídica, se não tiver marco regulatório. O que atrasa o setor de saneamento é essa reserva de mercado das companhias públicas. Isso já não acontece mais no setor de energia, isso já não acontece mais no setor de telefonia, isso não acontece mais no setor de aeroportos, e no setor de saneamento a gente insiste nisso. Hoje nós temos cerca de 6% da prestação de serviço de saneamento é feita pelo mercado privado. Esse 6% de prestação privada já corresponde a 20% dos investimentos no setor. Todos os locais que se fala em privatização que melhorou, nós temos que perceber o que foi melhorado e para quem. E não é que eu seja contra, mas é importante se deixar registrado. As telefonias foram importantes, mas vejam onde é que eles investem, aonde tem gente para usar o serviço. Os municípios pequenos estão abandonados pelas grandes empresas telefônicas. Nós estabelecemos na regra que, quando for fazer uma licitação, você pode fazer a licitação do município maior, que é chamado de filé, juntamente com um bloco de municípios pequenos, que são chamados de osso. Isso não foi feito na época da privatização da telefonia. Nós estamos fazendo. A gente entende que da forma de bloco, os prefeitos podem ficar mais tranquilos com a segurança de que o serviço vai ser prestado, sem ser de forma individualizada, com uma conta que talvez não aumente para a sua população. Segurança no trânsito, esse é o tema da conversa da jornalista Renata de Paula com o senador Eumano Ferrer. Ele fala sobre os projetos que tornam testes de colisão indispensáveis e acrescentam melhores sistemas de segurança aos veículos novos. Olá!
Obrigatoriedade de testes de colisão e sistema de controle de estabilidade eletrônico para todos os veículos novos são temas de projetos apresentados pelo senador Eumano Ferrer, nosso convidado. Ele é do Podemos do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Agradeço a atenção. Estamos aqui para a gente conversar sobre esse problema de segurança no trânsito. Senador, o Brasil é o 5º país em número de acidentes no trânsito, né? Perde para a Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Vários fatores concorrem para que tenhamos um indicador tão ruim na área, né? Quais o senhor considera os mais graves hoje? Antes de falarmos nessa questão, eu gostaria de relembrar a todos que no Brasil morre por ano em acidentes de trânsito 42 mil pessoas. Acidentes de trânsito. Causas. Problema no próprio veículo, não é? Problemas do condutor do veículo e as condições das estradas, por um lado. Enquanto isso, infelizmente, a legislação ainda não estabeleceu determinadas obrigatoriedades, como no passado, a obrigatoriedade em 97 do uso do cinto. Depois, e ainda é considerado o item mais importante de segurança num veículo, né, senador? Exatamente, o cinto de segurança. Depois veio o airbag, veio o freio ABS, né, que é freio ABS. E nós apresentamos, dentro desse contexto de segurança do trânsito, aliás, quando eu fui prefeito de Teresina, o primeiro programa da Organização Mundial de Saúde no mundo foi segurança no trânsito. Eu era prefeito em 91, 94. E foram escolhidos 5 capitais no Brasil para implantar esse programa, que era feito aqui, foi feito com o apoio do Ministério da Justiça e do Ministério das Cidades. E eu estava e vi o quanto só esse item da educação nas ruas, nas avenidas, educação no trânsito, nós mudamos, nós reduzimos com 3 meses desse programa, porque o HUT, que era o Hospital de Urgência e Emergência de Teresina, nós reduzimos em 30%, só com o programa, com a ação do Departamento Municipal de Trânsito, aí tinha a polícia, tinha o Detran do Estado, enfim, só com a educação. Isso foi um programa que, lamentavelmente, foi feito em Teresina e mais, em cada região, uma das capitais por região. Então, foi uma ação do Ministério, aliás, da Organização Mundial de Saúde, teve o apoio do Ministério das Cidades, que mudou um pouco, não é? Mas, voltando ao projeto, nós apresentamos 2 projetos. Um que é o Crash Test, que é a obrigatoriedade de fazer o teste de impacto, quer dizer, ou seja, de uma balroada, como é que estão, digamos, os materiais usados no veículo. Quer dizer, então isso aí, em veículos mais caros do Brasil e do mundo, eles têm uma série de testes, quer dizer, submetem uma série de exigências que torna mais seguro aquele veículo para quem usa, o usuário do veículo, o motorista e os passageiros. Então, esse projeto está em tramitação, já está na Câmara dos Deputados, do Crash Test, e apresentamos um outro agora com relação... Eu queria só que a gente conversasse um pouquinho sobre esse projeto antes, senador, antes da gente partir para o seguinte. O senhor propõe que as montadoras patrocinem os testes, é isso? É isso, exatamente. Agora, aliás, não, as montadoras não patrocinam, que os testes sejam feitos por uma organização, uma instituição independente, que é o caso nosso, por exemplo, aqui da América Latina e do Caribe, existe Latianicap, exatamente, que já fez, está trabalhando. Nos Estados Unidos tem o Instituto de Segurança Viária, né? Exatamente, você vê a importância. E na Europa e América Latina a instituição tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome, exatamente, ela é uma instituição independente, porque se fosse feita a fiscalização pelo próprio fabricante, as montadoras fiscalizar isso aí, e saber o que é que deve ou não usar, é uma coisa assim... Mas elas não vão patrocinar esse teste também? A instituição independente vai fazer? Como que vai ser viável fazer o teste para todos os veículos novos? Não, é que é feito primeiro por amostragem, né?
É uma amostragem. E eles fazem não vão bater todos os veículos novos. Daí porque nós apresentamos, nós temos na nossa equipe alguns bons técnicos, jovens, estudiosos, e esses dois projetos nasceram. Então, a realidade é que é uma preocupação nossa partindo de 42 mil pessoas morrem por ano. Só uma pequena digressão, se nós somarmos aos 63 mil pessoas que morrem através dos homicídios, nós vamos para 105 mil mortes nesse país por trânsito e por mortes violentas, quer dizer, o homicídio. Mortes evitáveis, né? É um dado muito importante. Então, o que é que nós queremos? Partindo do princípio de que temos sim respeitando o CONTRAN, mas o CONTRAN, digamos, as decisões são através de resoluções, não tem o poder jurídico, que tem uma lei, que é o caso desses dois projetos nossos, né? E estamos legislando porque é um dever nosso, nós viemos para cá para legislar. E essa é uma das preocupações das equipes que trabalham comigo, quer dizer, uma pessoa que é aficionada por essa área do automobilismo e especializou essa questão de segurança no trânsito, que nos motivou, à luz dos dados e das informações trazidas pela nossa assessoria, que nós decidimos apresentar os dois projetos, do impacto, quer dizer, o teste de impacto, e esse que nos Estados Unidos, quando implantou... Foi a inspiração, senador? Porque lá é obrigatório fazer o teste nos veículos novos e divulgar ostensivamente o resultado, né? Exatamente. A queda lá, depois que foi implantado esse controle eletrônico de estabilidade e tração, reduziu em 83%, segundo dados estatísticos de organizações que merecem toda a confiança. Então, nós apresentamos os dois projetos visando a redução dessas taxas altíssimas de insegurança no trânsito. Sabemos, de outra parte também, como causa disso, não só o veículo, nem o motorista, mas também a situação das estradas brasileiras, sobretudo aquelas estradas dos estados, no caso do estado do Nordeste e Norte, são estradas mais, digamos, que merecem um cuidado do setor público, que motivam também muitos acidentes. E se todas as fábricas do Brasil, todas as montadoras fizessem, digamos, através da lei nossa, que nós acreditamos que ela será aprovada na Câmara, como foi aqui. Esse segundo de agora, 2019, é com relação ao controle de estabilidade dos veículos e também de tração, eles vão reduzir muito. Então, não acredito que o parlamentar, aqui, com esse segundo projeto, que o primeiro já foi aprovado, não o faça. Porque o CONTRAN já prevê, né, a obrigatoriedade. Através de uma resolução, que a partir de janeiro de 2022, quer dizer, passe a usar. Mas isso, quando chega em 2022, em janeiro, por ser uma resolução que não tem digamos, a força de uma lei, aí vamos prorrogar novamente. Aí as pressões, vem o lobby das montadoras. Então, daí porque nós decidimos, depois de reuniões que nós fizemos, apresentar esse projeto. Inclusive, vai reforçar o que estabelece essa resolução do CONTRAN. É um projeto viável e há um reclamo da própria sociedade. Quanto se gasta com essas pessoas mutiladas ou vítimas, quer dizer, fatais, ocorrido por falta desse tipo de equipamento? Claro que há no Brasil marcas que têm tudo isso, mas o custo para uma pessoa de classe... Meu primeiro carro, digamos, a segurança que tinha o veículo é um para-choque dianteiro e traseiro que era de ferro, hoje é plástico, não é? É muito vulnerável. Mas temos, digamos, marcas de veículos no Brasil, mas são veículos que custam quase 200 mil reais. E a maior parte da população, 60%, são veículos populares que não têm, digamos, esses instrumentos que tornam menos vulnerável
o seu uso, né? Mas o senhor acredita, porque assim, o senhor diz na justificativa do projeto que os carros vendidos em países com número reduzido de mortes no trânsito são construídos com muito mais qualidade, né? São aços diferentes, é tudo diferente. E esses avanços tecnológicos. E os avanços tecnológicos. O senhor acredita que a obrigatoriedade do teste e a divulgação ostensiva do resultado vai ser um estímulo suficiente para a indústria melhorar a qualidade da construção dos veículos no Brasil? Nós temos que trabalhar nesse sentido. Você que já fabricam, mas o custo é elevado. Por exemplo, essa questão do freio, do ABS, exatamente. O outro que infla dentro de um veículo, o airbag, ele é um instrumento passivo, ele torna menos vulnerável o cidadão. Mas o ativo, que é o caso do cinto de segurança, por exemplo, que são casos que ainda hoje, as grandes fatalidades que a gente observa, é pelos desusos, que a pessoa não usa o cinto de segurança ainda hoje, depois da uma vigência de mais de 20 anos, né? Por exemplo, ele é de 97, né? O airbag também, mas é um equipamento passivo, quer dizer, não é como os controles de estabilidade, né? O controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade e tração, porque o carro não capota. Quer dizer, e esses carros leves, populares, é onde há o verdadeiro motivo e a insegurança do próprio veículo. E o interesse nosso desses dois projetos de lei é obrigar o fabricante a usar esses avanços tecnológicos com vista a uma maior segurança do usuário e do passageiro desses veículos baratos, como nós podemos assim dizer, né? Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.